Eu, ano de 2021, como eu havia dito, eu com 48 anos, em agosto, logo no início de agosto, nós fomos diagnosticados com o Covid-19. E aí, aproximadamente no dia 10, já estava ali desde o dia 7, dia 8 de agosto, fiquei tomando os medicamentos em casa. Aí eu tive uma piora e a gente foi até o hospital, passamos pelo hospital e os médicos pediram para que aumentasse, mudasse o medicamento, tomasse um antibiótico mais potente. Voltei para casa, continuei tomando esses medicamentos, porém no dia 12, dia 13, comecei a ter uma queda assim muito brusca da minha saúde, Começaram a ter algumas complicações, e aí quando foi no dia 15, minha esposa viu que a minha saturação estava muito baixa, e aí a gente decidiu voltar para o hospital, e quando chegamos ao hospital não teve outra solução a não ser me internar. Eu fui internado no dia 15, fiquei mais 3 dias ali dentro em observação. Eu estava na parte de enfermaria, de atendimentos ali, dos primeiros atendimentos, e quando foi nesses 3 dias houve assim, cada vez mais o meu quadro de saúde se complicava, e aí a partir de agora eu começo a contar algumas coisas que eu não lembro, e que foi a minha esposa que me atualizou quando eu tive alta, e algumas coisas eu vou narrar a vocês como uma experiência que eu passei e que eu acabei vivendo espiritualmente com o Senhor. E, enfim, a minha esposa me disse que eu fui entubado, eu tive uma intubação por 12 dias, eu fui entubado por 12 dias e 23 de UTI. Então, a minha conversa com o médico no dia 15, essa conversa eu não lembro, que é a conversa que ele teve comigo e a necessidade de entubar. Então minha esposa me atualizou porque o médico ligou para ela e contou o que aconteceu. Eu relutava muito com o tema da intubação, porque é algo que a gente não espera, que venha acontecer conosco. E aí eu relutei bastante, eu não aceitava, eu não queria ser entubado, e o médico disse a mim, naquela ocasião, de que seria a única solução. Se não fosse entubado, eu partiria já naqueles próximos dias ali, se não no mesmo dia. E aí ele avisou a minha esposa também relutou, disse, eu gostaria de saber se tivesse alguma possibilidade de não entubar, mas enfim, não teve jeito. E quando foi umas 2h30 da tarde, eles já ligaram para ela dizendo que a intubação havia sido um sucesso e que tinha dado tudo certo e que eu já estava na UTI. Bom, esse período de 12 dias de intubação foi o período que me colocaram no coma induzido, porque o meu quadro de saúde realmente não era muito bom, e foi nesse período de 12 dias que eu tive a minha experiência com o Senhor. Bom, eu vou relatar a vocês, a partir de agora, aquilo que eu vivi. E depois eu venho e continuo contando os relatos das pessoas que estiveram do lado de fora, orando pela minha vida. E primeiramente eu quero agradecer a todos que oraram por mim, que desejaram coisas boas para minha vida. Respeito a todos que seguem as suas religiões, pessoas que rezaram por mim, pessoas que oraram por mim. Então eu agradeço a todos. Eu vejo o quanto o Senhor multiplicou na minha vida uma ação que a gente já fazia pelas pessoas. Ao longo desses últimos 6 anos que nós somos participantes desse ministério Vida e Gospel, nós temos orado por milhares de pessoas e nós temos visto milagres acontecerem, curas divinas acontecendo, e é o Senhor Jesus fazendo ainda nos dias de hoje.
aquilo que ele disse na palavra, né? Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é verdade, nós somos realmente instrumentos do Senhor aqui na terra para abençoar aqueles que necessitam. E eu, quando necessitei, o Senhor foi fiel também, né? Pessoas oraram, e se estou aqui hoje é porque oraram e oraram muito pela minha vida, né? E o milagre aconteceu. E, bom, eu fui entubado na quinta-feira, e na sexta-feira a minha esposa teve o boletim, onde eles falaram que eu continuava com o mesmo quadro. Isso na sexta-feira. Não havia tido assim resposta, né, com os medicamentos, e a intubação também ainda não havia dado nenhuma resposta positiva. Ou seja, o quadro estava estável naquela situação que era bem caótica, bem ruim. Quando foi sábado pela manhã, houve a troca, né, de plantão dos médicos, e o médico ligou para minha esposa, e foi quando ele disse a ela que era para levar um familiar junto com ela, que ela precisava ir urgente ao hospital. E como nós temos na nossa família, na parte da minha esposa, são médicos, né? Existe aí uma família grande de médicos. A minha esposa convidou uma sobrinha, que é médica, para ir com ela até o hospital. E chegando lá, o médico a chamou para uma sala reservada, e ele anunciou a ela que eu estava morrendo, que ela iria me ver pela última vez, e que esse era o protocolo que ele utiliza. Quando ele vê que o paciente realmente não vai sobreviver, né, e eu já estava em estado gravíssimo, e os remédios, a medicina não estava mais causando nenhum efeito, ou seja, eu já estava com 100% de oxigênio, já estava sendo até tóxico, e realmente eles não tinham o que fazer mais. Então ele chamou a minha esposa e um familiar para poder dar a notícia de que eu partiria dessa terra. E, enfim, lógico que foi um choque, né? Eu estava em coma induzido, né? Essa história que eu estou contando a vocês é o relato de todos que testemunharam, né, esses momentos. E uma coisa muito interessante que aconteceu naquele momento foi que ela pediu para o médico, né, se ele pudesse, ele permitiu que ela entrasse até a UTI para me ver naquela situação ali, e que pudesse orar por mim. E quando ali foi um momento que ela relata, né, que o Espírito Santo colocou forças onde ela não tinha, porque quando ela entrou na UTI e viu o marido dela morto, praticamente morto, né, e não tinha mais o que fazer, a medicina cruzou os braços, já não tinha mais o que fazer. Ela foi para a palavra de Deus, ela foi para a espada, que é a palavra de Deus. E quando a nossa sobrinha, né, foi junto com ela, que é médica, as duas ficaram uma de cada lado na minha maca, ali na minha cama, deram as mãos sobre o meu corpo, e a minha esposa orou da seguinte forma, né? Veio algo e falou para ela no ouvido dela, abreviação de dias, né? E ela percebeu que eu estava, ou seja, meus dias estavam sendo mesmo abreviados e que eu partiria. E ela pegou e falou, usou a palavra de Deus contra aquela situação de morte. E ela disse, eu não aceito a partida do meu marido, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que aquele que honra o seu pai e sua mãe terá vida longa aqui na terra. E o Marcelo, ele honra o pai e a mãe que ele tem. Por isso eu declaro essa palavra sobre a vida do meu esposo, e eu declaro sobre ele a vida longa aqui nessa terra, em nome de Jesus. E oraram e abençoaram, né, e foram embora. E aí, quando foi, e ficaram aguardando notícia. E quando foi naquele mesmo sábado à noite, um grupo de pessoas, de irmãos,
reuniram-se na minha residência, na minha casa, para estarem orando durante a noite pela minha vida, né? E ao mesmo tempo crendo que o meu quadro seria revertido. E até então nada de ligação do hospital para dizer que eu tinha ido, que eu tinha partido. Quando foi no domingo pela manhã, era o mesmo médico que estava ainda lá no plantão, e ela foi com mais 4 irmãos, né? A minha sobrinha, que é médica, e mais 3 irmãos para orar por mim. E é lógico, irmãos, a gente sabe que na UTI não entra ninguém, mas foi algo assim sobrenatural que aconteceu, porque quando ela chegou com eram 5 pessoas, ela foi falar com o médico falou, olha, por incrível que pareça, ele ainda não partiu, ainda está tendo sinais ali vitais. E ela falou, doutor, nós estamos aqui, a gente queria entrar e orar por ele. E ele pegou e falou, olha, você e a doutora Jéssica eu até permito que entre, mas as outras 3 pessoas não. E ela falou, doutor, pode ser a última chance que a gente tenha de orar por ele, né? Veja o que o senhor pode fazer para que essas pessoas entrem também. E algo assim sobrenatural aconteceu, porque todos entraram na UTI naquele momento. E eles fizeram um círculo na minha maca, né, na minha cama, fizeram um círculo ali, e um dos nossos irmãos colocou um louvor ao meu ouvido, um louvor que eu adorava muito, que eu gosto muito, né? Um louvor que eu gosto, que eu ainda adoro. E ele colocou ao meu ouvido e começaram a orar. Para vocês terem uma ideia, os batimentos, né? Meu batimento cardíaco estava em 53 por minuto, a minha saturação também era muito baixa. E quando eles começaram a orar, a numeração, o aparelho começou a apitar, e aí começou o batimento cardíaco subir de 53 para 60, para 70, para 80, para 100, para 120, chegou a 140 durante a oração. E aí eles começaram a ver aquilo, e os médicos, né, os enfermeiros começaram a ir para lá anotar os números, e ali foi o momento do milagre, foi o momento do sobrenatural do Senhor no meu corpo, onde o meu corpo começou a responder, né? E aí eles viram que havia uma chance e me colocaram pronado, e eu fiquei todos os outros dias pronado para que pudesse responder, né? Quando é pronado é de barriga para baixo, e aí começou a responder 12 dias entubado, e enfim, me extubaram no dia 30 de agosto, né? E assim, foi algo assim incrível, através das orações, os irmãos que ficavam na frente do hospital diariamente ali orando, e muita oração, e louvando ao Senhor pela minha vida. E eu vejo o quanto o Senhor levanta, né, o corpo dele aqui na terra, para orarmos uns pelos outros, quando estamos necessitados. E foi muito lindo o que a igreja, o corpo de Cristo, fez, né? E orou pela minha vida. E agora eu volto, né? Antes de seguir com essa parte do testemunho, eu quero voltar com a minha parte, com a minha experiência espiritual durante esses 12 dias em que eu estive entubado no coma induzido. Por um momento, e assim, não foi sonho, não foi nada de visão, nada disso, assim, no sentido de, eu tive algum... Não, foi algo muito real mesmo, foi algo que aconteceu e que eu não esqueço detalhe nenhum daquilo que aconteceu. E assim, quando eu me deparo com uma situação, eu tive 2 encontros, né? Eu tive um encontro com o diabo, com o Satanás, e logo em seguida eu tive um encontro nos céus. Então eu vou relatar a sequência que aconteceu. Tá? Tudo parecia muito rápido, mas na verdade foram 12 dias. Né? Nos 12 dias em que eu fiquei ali em coma induzido. Bati aqui.
Então tudo foi muito rápido, né? Os 12 dias que eu fiquei em coma induzido é o que aconteceu com a experiência espiritual que eu vivi. De repente eu estava numa sala, e era uma sala que ela dava a sensação de luxúria, de muito luxo. Era um ambiente assim, parecia um hall de um hotel, né? Mas realmente eu sentia a luxúria, eu sentia o glamour que tinha naquele lugar. E não havia muitas coisas ali, né? E eu entro nesse ambiente, era um ambiente que tinha assim, a iluminação, era uma iluminação avermelhada, assim, meio vermelha. Sabe quando a gente parece que põe um plastiquinho vermelho na luz e aquela luz fica, né, o ambiente ele fica meio avermelhado assim, né? Era essa iluminação que eu estava. E aí de repente à minha frente tinha um homem, né, de pé, e havia um sofá do lado com uma mulher sentada e uma mesinha de centro ali, só tinha essas coisas. Só que era um ambiente de muita luxúria, dava para sentir isso, né? E esse homem que estava de pé era um homem assim muito bonito, era um homem, pensa num homem impecável, estava com o cabelo com gel assim para trás, um terno impecável, tudo impecável, um sapato impecável, e era um homem assim muito bonito e muito elegante, né? E ele estava de pé, de frente para mim. E ao lado ali nesse sofá sentado uma mulher com as pernas assim dobradas, com um vestido vermelho, um sapato vermelho. Eu vi os detalhes e era uma mulher assim maquiada, linda, impecável, uma mulher muito linda assim. Como o homem era também, era um homem e uma mulher assim, um casal lindo. E eu vou e chego perto desse casal, né? Até então eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu estou vivendo uma situação. E eu olho para ele e pergunto, mas quem é você? E ele pegou, olhou para o lado, olhou para ela, olhou para mim novamente e disse, eu sou ela. Aí eu olhei para ela e perguntei, então quem é você? E ela olhou para ele e olhou para mim e falou, eu sou ele. E aí eu peguei, fiquei por um segundo, assim, por um instante, sem entender muito bem. E eu perguntei, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, quem são vocês? E aí ele começou a falar. Ele falou assim, eu estou nos homens e nas mulheres. Eu estou em toda parte. Aí quando ele disse isso, foi quando eu percebi que eu estava diante de Satanás, diante do diabo. E aí ele começou a dizer coisas que eram totalmente contrárias às coisas da palavra de Deus, as coisas que Jesus nos ensinou. E aí ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse assim, quando ele disse, eu estou nos homens e eu estou nas mulheres, eu sou o egoísmo, eu sou o desamor. E ele começou a falar adjetivos contrários ao amor de Deus. E ele, por um lado, ele falou, eu estou nos que creem, nos homens e nas mulheres que creem, nos homens e nas mulheres que não creem, eu estou em toda parte. E aí eu comecei a entender, eu percebi que eu estava diante dele, e eu vi que ele ia falando coisas que não fazia muito sentido com aquilo que Cristo falava, né? E eu falei assim, não, pode parar, aqui não é o meu lugar. E por esse instante, foi algo muito rápido, eu estava de frente para os céus. Vou explicar o que seria de frente para os céus, a visão que eu tive, né? Eu tive aquele momento com Satanás, onde ele me fala algumas coisas, e essas são as principais que eu quero relatar para vocês, né? E sobre ele estar nas pessoas, tanto nos homens como nas mulheres, né? Através da luxúria, do egoísmo, do desamor, né? É isso, né? Hoje até mesmo pessoas que são religiosas são egoístas, né? Então realmente é algo assim que a gente pode meditar, que a gente tem que meditar, né? Sobre
aquilo que nós estamos vivendo verdadeiramente com o Senhor, né? Porque Jesus, ele serviu, né? E aí veio Satanás e disse: eu sou o egoísmo. Então, o egoísmo nas pessoas é uma influência de Satanás, né? Então, a gente precisa nos libertar, né, do egoísmo, do desamor, ou seja, não olhar para o próximo, que é tudo ao contrário realmente a Jesus. E enfim, quando eu de repente me deparo, eu estava nos céus, e realmente eram os céus, mas não era esse céu que a gente vê, né? Realmente eu percebi que eu estava acima, algo acima, eu estava num ambiente muito mais acima, porque ali era algo assim que dava a sensação de ser mais alto mesmo. E eu estava, era um ambiente assim, de iluminação, de claro, assim, tinha nuvens, parecia nuvens, era tudo muito iluminado, assim, né? E de repente na minha frente, aonde eu me deparei, era uma construção muito grande, que parecia, tá? Parecia como eu vou dizer, não é uma igreja, né? Um tabernáculo, assim, parecia uma construção, né? Era muito grande, e na frente dela, né, onde eu vi ali, tinha 2 homens muito grandes. Eles estavam bem na frente dessa construção, e eram muito grandes, e eles estavam os 2 virados assim para a esquerda, com uma trombeta na mão e já colada na boca. E eles estavam prontos para tocar aquela trombeta, né? Eu percebi isso, eu vi claramente que eles estavam já em uma posição de tocar aquela trombeta. E eu ali de frente para aqueles 2 homens, 2 seres, eu não sei explicar direito, eles eram muito grandes e na frente, né, desse lugar, dessa construção muito grande. E de repente eu escuto ao fundo, sabe, quando a gente passa em uma casa de show, por exemplo, você está passando na rua e você escuta lá dentro da casa de show o som saindo um pouco abafado, você escuta ele meio né? E quando você entra o som ele explode, você ouve perfeitamente. Então lá fora eu via sons, música, cânticos de coral. Parecia coral. Era um cântico muito gostoso de ouvir, que não era no nosso idioma, não era um idioma que a gente conhece, eram sons que eram muito apaziguadores, era um coral. A sensação que eu tinha era que era um coral cantando ao fundo, e era tão gostoso de ouvir que você fica assim, eu fiquei ali ouvindo aquilo ali, eu fiquei ali ouvindo, e eu ainda não entrava, né, naquela construção, nesse, parecia um templo mesmo, assim, sabe, era algo muito grande, assim, e de repente a minha visão começa a se afastar dessa construção, eu comecei a me afastar, tudo isso no alto, nas alturas, e eu comecei a me afastar, fui me afastando, aquela construção foi ficando um pouco mais distante de mim, e aí aquele som ele foi saindo, ele foi diminuindo, ele foi desaparecendo, e de repente eu fiquei numa distância considerável, né, dessa visão, e foi algo assim que começou a acontecer, que foi incrível, e eu não consigo esquecer daquilo ali. Eu comecei a ser envolvido por uma energia, assim, por um poder. Era algo que estava me envolvendo. E era muito poderoso. Muito poderoso. E eu senti aquilo, parecia que eu estava dentro daquele poder, assim, eu estava dentro daquela, sei lá, vamos chamar de energia, tá? Para tentar imaginar. Eu estava dentro aquilo que estava me envolvendo. E de repente eu escuto uma voz que ao mesmo tempo era estridente, era poderosa,
era amor. É algo assim surreal. E ele falou, filho. Ele me chamou, falou só isso, filho. E aí eu senti aquela presença poderosa, aquela presença assim que me envolvia, algo assim que eu não consigo esquecer aquilo que eu vivi, que eu senti. E aquela voz, quando ele falou filho, era algo muito poderoso, parecia um trovão falando assim, só que ao mesmo tempo não dava medo, porque te envolvia o amor, era algo assim muito gostoso, era algo muito bom. E aquilo foi me envolvendo, eu queria ficar ali, e de repente eu virei, né, assim, falei, nossa, eu quero ficar aqui. O que eu faço para poder ficar aqui? É só fechar os olhos e dormir? E ele responde, nem isso vocês controlam. E assim, era algo assim, era uma resposta muito forte, era algo assim muito poderoso, era uma voz assim, que estremece, era um negócio assim, muito forte. E ao mesmo tempo tinha amor, não dá para conseguir explicar, né? Porque você é envolvido por aquilo ali, você sente o poder, mas ao mesmo tempo você está envolvido por aquilo ali. E aí eu peguei e fiquei calado, né? Aí de repente eu peguei e falei, então eu quero voltar para minha família. E aí ele pegou e falou assim, você vai voltar e vai levar uma mensagem minha para a minha igreja. E eu peguei, fiquei só, quieto, ouvindo. E a primeira coisa que ele me disse foi, ele não falou muitas coisas, mas a primeira coisa que ele me falou, ele falou, filho, presta atenção, eu não quero crentes, eu quero discípulos. E o Espírito falou ao meu coração sobre ele ter mencionado a palavra crentes, né? Porque crer, todos nós temos que crer, mas o que ele quis dizer da diferença do crente com o discípulo são os religiosos, as pessoas religiosas, né? As pessoas que estão seguindo, né, um evangelho religioso, né? São as pessoas que vou para o culto de domingo, então ele é cristão no domingo, no culto, né? E não é isso que Jesus deixou e não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós sejamos discípulos dele, e ser discípulo você é discípulo todos os dias, né? Você, quando é empregado de uma empresa, você não é empregado de uma empresa um único dia. Você é um empregado daquela empresa todos os dias que você tem que estar lá exercendo a tua atividade como funcionário dessa empresa. E nós, como discípulos de Cristo, nós devemos exercer, né, o nosso papel como cristão todos os dias. E aí eu entendo quando Satanás disse do egoísmo, né? Quando ele disse que ele está nos homens e nas mulheres, nos crentes e não crentes, porque as pessoas não estão refletindo, né, aquilo que foram chamadas a ser em Cristo Jesus. Porque todos nós recebemos o Espírito Santo e todos nós devemos refletir a glória de Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E isso é ser discípulo, todos os dias. Todos os dias você ser gentil com as pessoas, você ajudar as pessoas, você dar atenção às pessoas, você orar pelas pessoas, para aqueles que precisarem. Todos os dias nós temos que estar prontos a sermos servos, mordomos de Jesus. E então é isso que ele quis dizer sobre o crente e o discípulo. Ele quis dizer que nós devemos parar de sermos religiosos, para nós sermos vivos no reino de Deus. Então, eu sei que é duro, mas duro para todos nós, mas isso está na palavra, né? E eu quero ler para nós, inclusive eu preparei aqui alguma coisinha para estar lendo, porque Jesus deixou na palavra de Deus para nós
sobre isso que ele acabou de dizer. Em Mateus 28, de 18 a 20, ele diz o seguinte: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. E ele sela, antes de subir para o trono, ele sela essa ordem com um amém. Então, amados, todos nós que temos o Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus. E, consequentemente, nós somos servos, discípulos de Jesus Cristo. Todos nós. Uns serão escolhidos para funções, para algumas funções mais específicas, mas todos nós temos o Espírito Santo. Você não precisa ser um pastor, um padre, para poder fazer algo pelo teu próximo. Você simplesmente precisa permitir que o amor de Deus manifeste através do teu coração e da tua vida. E não deixe que os sentimentos, os adjetivos de Satanás entrem no seu coração. E aí, depois disso, ele começou a me dizer coisas assim muito profundas, que a gente no dia a dia não percebe. E ele me disse assim, após dizer: eu não quero crentes, eu quero discípulos. Né? E a mensagem foi muito objetiva, foi direto. E ele pegou e me disse: por que tens medo? Por que tem medo de me servir, de ser meu discípulo? Ele falou assim: tudo que eu deixei para vocês é em abundância. Tudo que fizerdes em meu nome, eu devolverei em abundância. E aí ele pegou e falou assim: sabe o ar? Você está aqui agora porque você não consegue respirar mais o ar que eu deixei. Ele falou: sabe o ar? Eu deixei ar o suficiente para todo ser vivo, toda a humanidade, respirar e não acabar. Tudo que eu ofereço para vocês é em abundância. O ser humano, ele é o único que tem o processo de respirar, né? É involuntário. Então nós respiramos todos os dias, né? Inspiramos e expiramos todos os dias involuntariamente. Então a ação nossa de respirar é involuntária. E ele pegou e falou assim: o ar que você respira no teu pulmão todos os dias sou eu. É minha vida entrando em você todo o tempo. E tudo eu deixei em abundância. E ele pegou e falou: olha a água. A água sai de cima da montanha, desce, vai até o oceano, passa novamente por um filtro e não para. A água nunca acaba. Tudo que eu deixei para vocês é em abundância. E aí eu fui pesquisar sobre as condições naturais. E se nós pararmos para pensar, é muito interessante isso, porque o ser humano, em média, 3 minutos, se ele parar de respirar por 3 minutos, ele morre. Se ele ficar 3 dias sem tomar água, ele morre. E se ele ficar 3 semanas sem comer, ele morre. Só que curioso, o ar e a água, pode ver que 3 minutos e 3 dias. O alimento você ainda até tem 21 dias aí para, em média isso, para tentar conseguir o alimento que nós vamos produzir com o suor do nosso trabalho. Mas o ar e a água está disponível para todos nós. Está disponível. E foi Ele quem nos deu. E Ele falou: tudo que fizerdes em meu nome, no meu reino, tudo será retornado a vocês em abundância. E isso me fez refletir muitas coisas, do quanto a importância de nós apresentarmos esse Deus maravilhoso para as pessoas que não o conhecem ainda. De
mostrarmos, né, para todos que Ele é presente até no momento que nós respiramos o ar. No momento que você está agora e eu aqui, ó, respirando o ar, nós estamos respirando a vida de Cristo em nós. O sopro de vida. E depois ele veio e me falou assim, o ser discípulos é servir ao próximo, é amar ao próximo. E aí Jesus resumiu a lei dos profetas em 2 mandamentos. Amar ao teu Deus com todo o teu coração, tuas forças, teu entendimento. E depois o segundo é igual ao primeiro, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, ele falou assim, ele deu até um exemplo, falou, olha para o guarda-roupa de vocês. Tem roupa lá que vocês nem usam. Se todos os meus discípulos pegassem suas roupas e abençoassem aquele que não tem ou que tem menos, iria sobejar. Foi um exemplo que ele deu, mas quantas coisas nós podemos fazer pelos nossos irmãos, pelos nossos próximos. E no fim, quando a gente estava naquela conversa, tudo foi muito rápido. Ele me falou assim algo antes de acabar a conversa, que eu vou até ler a palavra para nós, que ele falou para mim assim, e filho, nunca se esqueça de uma coisa, em tudo dai graças. E foi a última coisa que ele falou para mim, porque de repente eu me vi na UTI do hospital, eu voltei e se passaram 12 dias nesse momento que eu tive de encontro, tanto com Satanás, com o diabo e com Jesus no reino dos céus. E queridos, se um dia eu conseguir descrever ou desenhar aquilo que eu vi, foi algo assim maravilhoso. E é debaixo de muito temor e tremor que eu venho dizer aqui para vocês essa experiência que eu vivi. E eu quero ler 1 Tessalonicenses 5,18 para nós. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Não apaguem o Espírito. Amados, você que está assistindo agora esse vídeo, eu não sei o que você está passando, qual o problema que você tem, mas eu tenho uma palavra de vida para você. Sabe o ar que você está respirando? É a vida de Jesus entrando e saindo sem parar dentro de você. Sabe o teu problema? Olha para ele e fala assim, meu problema, eu vou te mostrar o tamanho do meu Deus. Porque você não é nada para o Deus que eu sirvo. E fala para ele assim, eu posso estar passando o que eu estou passando agora, mas Jesus, graças eu te dou, pelo teu ar que eu respiro, pela tua vida que entra em mim aqui, quando eu respiro o ar, pelo teu Espírito que habita em mim e que é eterno, que já está preparando a minha morada eterna. Em tudo dai graças, meus amados. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, dei graças. O Senhor me pediu isso. E todos os dias eu agradeço ao Senhor, independente das aflições que eu vivo. Todos nós vivemos aflições, que Ele diz que nós vamos passar por aflições. E as aflições irão provar a nossa fé. E nós seremos aprovados se suportarmos as aflições e dando graças ao Senhor por tudo. Creia, Jesus é vivo, é poderoso e Ele é maior
muito maior do que nós podemos imaginar. A presença dele é maravilhosa. A presença dele é algo que eu jamais vou me esquecer. E quando eu voltei, eu passei ainda por alguns dias na UTI e agora eu vou relatar a vocês as visões e as experiências que a minha esposa e as pessoas que passaram aqui fora orando por mim. E no dia que a minha esposa reuniu as pessoas na minha casa para orar por mim, naquele dia que o médico deu a notícia, eles à noite, o Senhor falou poderosamente com eles. E o Senhor falou com a minha esposa em uma visão que Ele mostrou para ela. Foi uma visão assim, muito sobrenatural, onde Ele mostrou a ela o meu peito. Meu peito abria, tinha uma luz de neon assim, uma luz forte, parecia um neon assim. E de dentro do meu peito começaram a sair escaravelhos. Vários escaravelhos em fila iam saindo de dentro de mim. E ela via aquela cena, isso tudo uma visão que o Senhor trouxe a ela, e ela via esses escaravelhos saindo de dentro de mim, né? E escaravelhos representam demônios, espíritos malignos, né? Que a enfermidade são espíritos malignos, são coisas ruins, não vem de Deus a enfermidade para nós. Porque Jesus ele trouxe a solução das enfermidades para nós, foi o que Cristo fez. Jesus, quando curou, ele estava fazendo a vontade do Pai, fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo. Então, as enfermidades elas não vêm de Deus para as nossas vidas. E não é para tratar nossas vidas. Nenhuma enfermidade vem para nos tratar. A enfermidade vem para ceifar nossas vidas. E elas não vêm de Deus. Elas vêm do inimigo para destruir nossas vidas. Só que o Senhor, com o poder dele, ele tem o poder para reverter a situação. Porque Jesus fez a vontade do Pai, 100%, curando as pessoas, libertando os demônios, os espíritos malignos. E Jesus hoje está em nós, habita em nós. E nós precisamos abrir essa conexão para vivermos esse poder sobrenatural do reino de Deus em nós. E ela teve essa visão de que esses escaravelhos saíam de dentro de mim, do meu peito. E aí, a hora que saiu o último escaravelho que foi, ele falou para ela: primeiro eu curo e depois eu restauro. E aí nisso aquela luz de neon foi se fechando no meu peito, foi se fechando, foi fechando, foi fechando, foi fechando, até que ele fechou completamente o meu peito. E aí ele voltou a dizer para ela: primeiro eu curo, depois eu restauro. E foram visões, foram momentos assim espirituais que eles viveram, orando pela minha vida, que servem como testemunhos, né? E tantas experiências ali espirituais que eles viveram naqueles dias e que foram incríveis, né? E eu glorifico ao Senhor pelos meus irmãos, por todos que oraram por mim, porque foi uma luta, foi uma guerra, e a igreja venceu. A igreja viva venceu. Pessoas. As pessoas são a igreja. E a igreja viva de poder é que venceu o inimigo na minha vida. E o Senhor fez. Sinto muito por aqueles que foram. Eu sempre disse isso. Sinto muito pelas pessoas que se foram, pelos familiares que perderam alguém pelo Covid, ou por outra enfermidade, ou por outra situação qualquer. Os irmãos oraram por mim, e as orações tiveram efeito, e eu estou aqui. E eu estou aqui para testemunhar a glória de Deus, porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida será com o Senhor. E o tempo que eu ainda estiver aqui, em peregrinação,
eu estarei aqui para servir, para ser discípulo de Jesus Cristo, para amar o meu próximo, estar sempre fazendo pelo meu próximo. Eu entendi e me conectei com o amor de Deus. Não por causa da situação que aconteceu em agosto, mas porque já fazia 6 anos que nós entendemos, que nós começamos a verdadeiramente sair da religião e viver um cristianismo como Cristo ensinou aos seus discípulos. E é isso que nós temos que viver. Um cristianismo leve, um cristianismo em Cristo Jesus. E o mundo está aguardando, amados, a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. E nós temos que glorificar o nome do nosso Senhor, através de nossas vidas, para o nosso próximo. E quando eu voltei bem debilitado. Eu perdi 20 quilos nesse mês que eu fiquei internado. 20 quilos que eu perdi foram... Eu entrei no hospital com 98 quilos e saí com 78. E realmente é algo assim que mudou muito, né? O meu corpo, fisicamente eu fiquei muito debilitado, não falava direito, e a voz realmente não sai. E assim, quando o Senhor falou à minha esposa, primeiro Ele cura, depois Ele restaura, até a minha recuperação foi sobrenatural. Os médicos não acreditavam na minha recuperação da forma com que ela foi, e eu sei que foi o Senhor. Tanto que, quando entrou o mês de setembro, eu ainda passei por algumas situações ali na UTI, né, com sondas, né, para alimentar e tudo mais, e não dava certo, enfim. E quando foi no dia... Eu tive alta no dia 7 de setembro, no dia do feriado, que foi numa terça-feira. Eu nasci no dia 7 e eu tive alta no dia 7, ou seja, eu nasci de novo no dia 7, foi quando eu fui para minha casa. E amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem tem alta da UTI direto para casa, me diz, vocês conhecem alguém que já passou por essa situação? Eu passei. Porque no sábado, antes da terça-feira, tentaram colocar sonda e não dava certo, e para poder alimentar, né, através da sonda. E não dava certo, colocamos 2 vezes, as 2 vezes eu tirei a sonda, não ia, não dava certo, enfim. E a coisa não estava indo bem nesse sentido. E eu precisava me alimentar, eu precisava, né, de alguma coisa, que era muito medicamento. Usaram muitos medicamentos em mim, né, e para tentar trazer eu à vida novamente, mas esses medicamentos estavam no meu corpo, né? A gente sabe que foi o milagre do Senhor, foram as orações que me trouxeram de volta, mas esses medicamentos estavam no meu corpo. Então existem aí, durante o período que eu fiquei ali entubado, cada hora vinha um problema, agora são os rins que estão parando, então os irmãos oravam e o rim já voltava a funcionar, agora é o fígado, o rim, agora voltava a funcionar, e assim foi indo. E aí do sábado para o domingo, eu pedi à enfermeira que me desse nem que fosse um pouco d'água, que eu precisava tomar água. E ela falou, senhor, não pode, senhor Marcelo, sua dieta não permite. Eu falei, não, mas eu preciso. Ela falou, senhor Marcelo, se a água entrar no teu pulmão, vai dar tudo ruim de novo. E o que acontece, amados? A gente perde completamente, né? Nós voltamos a ser um bebezinho de novo. Você tem que passar pelo processo de novo da papinha, para ensinar que tem que engolir, que tem que descer, tem todo esse processo de reaprender a comer e a beber novamente, né? E comigo não foi diferente, eu precisei passar por isso. E aí eu pedi que ela me desse água, ela veio com uma seringuinha bem pequenininha, falou, eu vou molhar a boca do senhor. E ela vinha, jogava um pouquinho na minha boca, eu fechava os olhos, aquele gotinha que entrava, parecia que eu ia dentro da fonte da água. Era algo assim que me transportava, né? Aquela gota de água que entrava na minha boca. E aí eu concentrava para engolir,
E assim, quando chegou o domingo, o médico falou, vamos dar a dieta pastosa para ele, então, já que não está dando certo com a sonda. Tudo era pastinha, assim, tudo era papa, que nem bebezinho. E vinha, colocava pouquinho na boca, eu dava aquela trabalhada, demorava 2 horas para tomar um potinho de nada. Isso no domingo. Quando foi na segunda, eu chamei a fisioterapeuta, né, e eu fui um atleta profissional de voleibol, eu fui esportista, vivi 25 anos da minha vida do esporte profissionalmente, e a gente como esportista sempre teve aquela, né, a superação, de buscar o limite, acima do limite, e aí naquela segunda pela manhã, e eu lá, né, eu estava num quarto que tinha mais 4 pessoas, era eu e mais 4, nós éramos em 5 ali naquela UTI, e eu ficava levantando quando eu podia a minha mãozinha assim, e declarava porque estava do meu lado. Nem falava direito, mas eu falava, seja curado em nome de Jesus, né? E eu estava ali para ser instrumento do Senhor, porque por eu já estar vivo, eu já sabia que algo sobrenatural tinha acontecido comigo, e eu estava ansioso para poder contar aquilo que eu vivi, né? O meu encontro com o Senhor. E eu começava a orar pelas pessoas que estavam ali do meu lado, e a declarar a cura sobre elas também. E levantava a mãozinha e seja curado. E aí a pessoa... e era algo assim maravilhoso, porque eu tinha a oportunidade de também estar abençoando, de estar orando e declarando cura para aquelas pessoas ao meu lado ali, que estavam também desesperadas naquela UTI. E foram coisas assim que aconteceram incríveis durante aquele período, né? E no domingo, esse médico me deu essa dieta pastosa, eu fiz 3 refeições no domingo. Quando foi na segunda, eu chamei a fisioterapeuta e falei para ela, eu quero andar. Ela falou, seu Marcelo, o senhor não tem condições de andar, o senhor não consegue nem ficar sentado na cama. Eu falei para ela assim, eu preciso andar, porque se eu não andar, eu não saio desse lugar. Ela falou, seu Marcelo, o senhor não pode andar, o senhor não tem força, o senhor não tem condições de ficar de pé, o senhor não consegue nem segurar um garfinho. Eu não conseguia segurar a colher, meus amados, eu não conseguia trazer a colher para minha boca, porque tremia assim, ó. Eu não trazia, eu não tinha força, né? Então as pessoas tinham que me servir. E eu tentava, mas não conseguia. Enfim, e eu falei para ela, eu vou conseguir andar. Jesus é comigo. E ela olhava para minha cara e falava, meu, esse doente aqui é um dos que dá trabalho aqui dentro da UTI. E eu falei, chame todo mundo, chame os enfermeiros, eu quero apoiar neles e eu preciso andar. Eu preciso sair dessa cama. Eu estou aqui já há 23 dias, eu preciso sair daqui. E enfim, ela conversou com a médica que estava de plantão, a médica permitiu. Aí mobilizaram lá 6, 8 pessoas, andaram com um balão de oxigênio do lado, eu já estava tentando respirar pelo ambiente, sem mais acho que catéter, o nome lá do negocinho que eles põem para a gente respirar oxigênio. E eu peguei e me colocaram assim de pé, eu apoiei em 2 enfermeiros grandes, fortes lá, e era para eu assim, dar 2, 3 passinhos só e voltar para a maca. Só que antes de eu andar, eu orei. E estavam todos me olhando, estavam todos me observando. Eu falei, Senhor, porque o problema era meu pulmão, que eu não conseguia respirar direito. Eu ficava, né? Era tudo muito rápido assim, não puxava ar, meu pulmão não puxava ar. E eu orei e falei, Senhor, meu pulmão é seu pulmão e o ar que eu respiro é a tua vida. Fortaleça minhas pernas, meus músculos, eu preciso andar. E seja o Senhor andando comigo. E comecei a dar os passinhos, juntava a perna, dava um passinho, juntava outra perna. E o que era para ser 2, 3 passinhos, eu andei 4 metros. Né? E a médica viu aquilo. E me voltei para a maca, sentei ali. E aí a médica, todo mundo ficou feliz de ver aquela... né? Até os que estavam deitados, talvez foi ânimo para eles. Alguns estavam entubados ali do meu lado também, né? Nas macas ao lado lá, tinham 2 entubados. Enfim. E eu andei naquela segunda-feira. E a médica falou, seu Marcelo,
amanhã eu vou te dar alta para o senhor ir direto para casa. Tua recuperação vai ser na sua casa. Aquilo me deu um ânimo, aquilo me sustentou vida em mim, né? E eu naquela segunda fiquei mais animado, fiquei mais ansioso, no sentido assim de buscar mais, de querer mais, né? E na terça-feira eu já tinha me alimentado melhor ainda na segunda também, ou seja, 2 dias me alimentando, tomando um pouquinho de água, a vida entrando em mim, a água entrando em mim, né? E os números meus estavam estáveis, a saturação estava estável, né? Era sempre 90, 93, e aí quando foi na terça-feira eu chamei a outra fisioterapeuta, falei, eu quero andar. Ela falou, o senhor não pode. Eu falei, mas eu já andei ontem. Ela falou, como o senhor andou ontem? Eu falei, e quero andar de novo. Ela falou, não, você falar com a médica. Eu falei, não, vem cá, vamos só eu e você agora, né? E ela, mas seu Marcelo, como assim? Eu falei, vamos que eu vou andar, eu vou ter alta hoje, eu falei para ela. E aí eu de manhã acordei ali cedinho, já grudei nela e comecei a andar pelo quarto, né? Fui, tomei banho lá no banheiro, na ducha, porque antes a gente tomava banho na cama, e assim, começou a entrar a vida e começou a ter a reação, e aí eu comecei a falar, poxa, eu vou embora desse lugar, e eu creio nisso, o Senhor me levantou dessa maca porque eu vou embora. E aí ministraram um último medicamento 11 horas da manhã, demorou até as 5 da tarde, e eu ansioso, querendo ir embora já, porque eu queria ver a minha esposa, eu queria ver a minha casa, a minha família, eu queria estar fora daquele lugar. E quando foi 6:30 da tarde, chegou uma mochilinha com as minhas roupas. E aquele foi o momento que eu glorifiquei tanto ao Senhor. Desculpe, amados, mas quando eu vi a minha roupa, eu sabia que a minha esposa estava ali me aguardando. E o maior desejo que eu tinha era poder dar um beijo nela, um abraço nela, estar com ela, que foi a mulher que ficou do meu lado orando pela minha vida. Foi a mulher que lutou pela minha vida, e eu honro a minha esposa. A mulher guerreira, que não cessou de orar por mim em nenhum momento. E que eu glorifico a Deus pela esposa, uma mulher de Deus, que Ele me deu. E que está do meu lado. E que caminha comigo. E que juntos servimos o Senhor. E aí, me trocaram e eu tive alta daquele hospital. E a minha recuperação foi um milagre. Porque 15 dias depois, 20 dias depois da alta, eu tive que ir num médico, que eu tive o retorno. E por incrível que pareça, amados, eu estava fazendo, a fisioterapia foi em casa, né? Ela fazia 2 dias da semana comigo, a reabilitação ali, força, aquela coisa toda. E era incrível que cada vez que ela voltava, eu falava, Marcelo, é inacreditável o quanto você está evoluindo e tal. E 20 dias depois eu fui sozinho dirigindo para o hospital para passar com o médico, com a doutora, né? No caso foi uma médica. E ela, quando ela me recebeu, ela não acreditou. Ela falou, quando ela olhou o meu quadro, 12 dias entubado, 23 de UTI, e eu tive alta do UTI direto para casa no dia 7 de setembro, num feriado. Ninguém tem alta num feriado no dia 7 de setembro e saindo da UTI direto para casa, e à noite ainda. E ela olhou aquilo tudo e falou, o senhor foi entubado mesmo? Eu falei, fui. Ela falou, o senhor está falando, seu Marcelo? Eu falei, tô. Ela falou, seu Marcelo, quem é entubado não fala assim, seu Marcelo. Demora de 3 a 6 meses para você passar por fono, não tem como. Eu falei, doutora, a senhora acredita em milagres? Ela falou, agora eu acredito. Eu falei, eu sou um milagre, doutora. Eu estive morto e ressuscitei. E eu estou aqui para falar da glória de Deus. Ela olhou e falou, seu Marcelo, o senhor alegrou o meu dia. E, enfim, queridos, já se passaram, nós estamos agora no início do mês de março de 2022. Já se passaram quase aí 6 meses. Eu
Voltei assim, tenho minha saúde restaurada 100% para a glória do Senhor. Não tive sequelas, não tive nada. Apenas as marcas da guerra. O soldado foi para a guerra e trouxe as marcas da guerra. E eu quero dizer para vocês que não desanime, não desistam. Jesus ama você. Creia. Não tire a sua vida, não permita que o inimigo tire a sua vida. Não permita. Jesus te ama. Jesus é grande, é muito poderoso. Ele só quer relacionar-se com você. Ele quer ter um relacionamento diário com você. Ele quer poder te abraçar, te beijar, ouvir você. Ele quer poder andar com você. Ele quer poder compartilhar com o próximo através de você. Entrega teu coração para o Senhor. Se você que ainda não é convertido ao Senhor, que nunca teve a oportunidade de confessar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador diante das pessoas, confessar a tua fé, entrega teu coração para Jesus. Confie nele.